espiritual, que ele tenha toda a luz do conhecimento, a fim de contribuir e compartilhar com mais um tema tão valioso e tão necessário nos nossos dias. Que nós possamos acolher, receber a mensagem, guardá-las em nosso coração e assim poder praticar, pois o perdão nos leva à libertação. É o amor em forma de caridade. Que assim seja. Que assim seja. Quezado, meu querido, boa noite novamente. O espaço é muito bem-vindo. Mais uma vez a todos, dizer a minha satisfação de estar aqui com vocês, participando mais um evento da Casa Viana de Carvalho. Com o advento da doutrina espírita, adquirimos conhecimentos importantes, como o da reencarnação, diversas existências. E em razão dessas diversas existências, em busca da perfeição, podemos dizer, sem medo de cometer qualquer equívoco, que não há ninguém que está ou que já esteve na Terra que não tenha cometido algum tipo de erro, ou diversos erros. Ou seja, todos nós cometemos erro no passado, seja contra um terceiro, seja contra nós mesmos. Inclusive, esses erros, como já sabemos, pela questão 621 do Livro dos Espíritos, eles ficam registrados nos nossos arquivos individuais, na nossa consciência, razão pela qual não temos condições de fugir dos nossos erros. Podemos disfarçar, esconder das outras pessoas, mas ele está bem vivo em nós. Então, diante de toda essa situação, como corrigir o erro, os nossos erros do passado? Normalmente, quando se faz algo que vai de encontro à lei divina, se pede perdão a Deus, em especial pelo Pai Nosso. Segundo uma pesquisa, em um dia, 3 bilhões de pessoas de diversas religiões rezam o Pai Nosso ensinado por Jesus. E uma parte do Pai Nosso, ele é bem conclusivo quando diz: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente vê aí, começa a ver a importância do Pai Nosso. Porque, segundo Allan Kardec, o Pai Nosso, ele liga o homem a Deus, o homem a si mesmo e o homem ao seu semelhante. E nós fazemos esse pedido a Deus. Deus, perdoe as minhas ofensas, os meus erros, como eu tenho perdoado a quem erra comigo. Mas será que nós fazemos isso? Antes, vamos saber um pouquinho o que é o perdão. Se for consultado qualquer dicionário, vai ter a seguinte definição: perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida. Já na visão espírita, a definição, uma delas, o perdão é uma concessão indefinida, 70 vezes 7 vezes, de oportunidade para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Essa definição foi dada por uma equipe da FEB, Federação Espírita Brasileira, em 1995. Na realidade, o sentimento do perdão, devido à sua importância, deixou de ser um tema exclusivamente religioso. Hoje, o perdão ele faz parte dos conceitos terapêuticos da psicologia e da medicina. Inclusive, já foi detectado que aquela pessoa que exerce o perdão tem um maior equilíbrio emocional. Veja a importância do perdão. Portanto, o perdão ele é fundamental ao bem-estar psicológico e à saúde física e espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 2, diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará
os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Já nesse mesmo capítulo, mas no item 15, o apóstolo Paulo de Tarso afirma: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoar, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Então, a gente vê a importância do exercício do perdão com as pessoas, com as outras pessoas, bem como conosco mesmo. Mas, diante dessa importância até terapêutica, faz-se uma indagação. O ser humano, ele consegue perdoar aquela pessoa que se ofendeu? Como nós pedimos a Deus? Se a resposta for sim, excelente. Então, essa pessoa que respondeu sim, que realmente exercita o perdão, ele está no caminho correto, no caminho apontado por Jesus. Mas se a resposta for não, infelizmente, com certeza, o índice de não é muito elevado, a pessoa não apenas não consegue perdoar aquele que te ofendeu, como a si mesmo. Aí vem uma outra pergunta. Se você não consegue perdoar as outras pessoas, não consegue se perdoar, então, algum momento da sua existência, você já sentiu culpa por algo que você já fez? Algo que muitas vezes você não sabe nem o que é, nem a quem você fez, mas você sente aquela sensação. Às vezes você vê uma cena num filme de violência, alguma coisa, e você se coloca naquele filme, como se ali você já tivesse vivenciado aquele momento. Portanto, todos nós temos nossas culpas. Aí, naquele momento de solidão, normalmente à noite, vamos fazendo, vale a pena ver de novo, e reconhecemos nossas culpas. Sentimos nossos remorsos e nos punimos por conta disso. Mesmo sem saber qual foi o erro que cometemos, nem a quem ofendemos, mas nós sentimos nesse determinado momento essa situação. A calada da noite, o passado voltando e determinando em nós o remorso. Então, como conviver ou como se libertar dessa culpa? O que é a culpa? Alírio de Siqueira Filho, no seu livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, é um livro que eu indico para todo mundo, um livro muito bom, ele dá a seguinte definição da culpa. O sentimento de culpa é o apego ao passado. É uma tristeza por não termos sido como deveríamos ter sido. É uma tristeza por ter cometido algum erro que não deveríamos ter cometido. Então, mesmo sem saber, como fala aqui o Alírio, qual é o nosso erro, nós sentimos ainda essa culpa. Sentimos ainda o apego ao passado. Não apenas o passado ontem, o ano passado, em 2000, não, mas um passado que nós não conseguimos desvendar. São os passados de nossas existências já vivenciadas por cada um de nós. Mas Jesus, na sua capacidade evolutiva, ele já tinha nos advertido sobre essa situação. Ele disse, no mundo tereis aflições. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, lá diz quais são as fontes das aflições. A existência atual, algo que eu fiz na infância, na adolescência ou há pouco tempo. Essa aí é fácil de você detectar o que você fez e a quem você fez. Mas também tem a aflição cuja fonte advém de existência passada. Essa aí é um pouco complicado você saber o seu ato e a quem você ofendeu. Então, como conviver com as aflições? Nós sabemos que nós vivemos em dois mundos.
o mundo físico e o mundo espiritual. Consequentemente, nós estamos sob influência tanto do mundo físico como do mundo espiritual. Nós estamos no mundo de expiação, não ocupamos ainda um patamar de angelitude. Então, a razão pela qual nós somos influenciados tanto pelo mundo físico como o mundo espiritual. E quando essas influências acontecem, o que é que desperta em nós? Uma ação. Algo. Aquela coisa, ação e reação. E essa reação pode ser positiva, causada por uma satisfação, por ter recebido algo positivo, uma harmonia, um equilíbrio, uma confiança em alguém, mas também pode vir de forma negativa, que ocasiona um mal-estar, causado por uma angústia, uma desarmonia, um desânimo, um desejo de vingança, uma ansiedade, etc. Então, diante desse despertar, nós vamos ter uma reação. Nós vamos ter consequências do que nós recebemos, positivo ou negativo. E essa consequência ela vai acionar a lei de causa e efeito. Tudo que se faz tem retorno. Jesus já disse, cada um segundo as suas ações. Então, se eu recebo algo bom, eu respondo como algo bom, a lei de causa e efeito vai ser positiva. Mas se eu recebo algo em desarmonia, um mal-estar, e respondo no mesmo patamar, a lei de causa e efeito, com relação a mim, vai ser de forma negativa. Então, diante de toda essa situação, o ser humano ele vai ter duas opções diante dessa desarmonia ou de harmonia. Vamos colocar mais em desarmonia devido, repito, o nosso estágio evolutivo. Então, quando se comete um erro, logicamente, a consciência é acionada. Porque é na consciência que está a lei de Deus. Então, tudo que se faz é como se automaticamente consultasse aqui a lei de Deus. Quando você quer saber, um advogado, já todo sabe disso, ele é questionado por um cliente, o cliente vai onde? Ele vai nos códigos. Para saber se a situação daquele cliente vai se encaixar no artigo tal, no artigo 1, no artigo 10, no artigo 1000, enfim. Então, toda vez que se comete um erro, a nossa consciência, ela é acionada. E a partir do momento que essa consciência é acionada, vem a chamada culpa. Mas uma culpa saudável. Você tem a consciência que errou. Então, consequentemente, você sabe que tem que corrigir. Aí vem o quarto estágio, que é o arrependimento. Se arrepender de algo que você fez contra outra pessoa e até contra você mesmo. E a partir do arrependimento vem o quê? A expiação, você corrigir e você reparar aquela seu equívoco. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, capítulo 7, parte 1, ele diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, só o fato de você se arrepender não quer dizer que você já sanou aquele seu erro, aquele seu equívoco, de forma alguma. O arrependimento, digamos assim, é o meio termo, é o divisor daquela sua conduta. Então, depois você tem que expiar, tem que sentir na pele o que você cometeu e, consequentemente, depois vem a reparação. E tem a segunda opção. Normalmente, essa é mais usada no nosso estágio evolutivo. Tem o erro, a consciência do erro. E, em vez de ter uma culpa saudável, reconhecida, vem aquela chamada culpa patológica, em que a pessoa começa a se culpar, a pessoa começa a achar que, nutrindo aquela dor, aquela recordação, ficar remoendo, vai conseguir apagar o seu erro. Em vez do arrependimento, vem o
remorso. Eu não devia ter feito isso com fulano. Eu devia ter agido dessa forma. Sim, mas a situação já ocorreu. Em vez de você ficar nesse remoer, vamos fazer arrependimento. Mas a pessoa não faz. Pelo contrário, faz a autopunição. Ele mesmo analisa o seu caso, ele julga, ele é seu juiz, ele é o seu carrasco. Então, vem o quê? A desarmonia, a depressão e muitas vezes o suicídio. Então, quem utiliza a segunda opção, em vez de se arrepender e reparar, fica na culpa patológica e fica no remorso, então a própria pessoa julga, se condena e se pune. Então, é uma pessoa que está sujeita a qualquer perturbação. É uma pessoa que não tem paz interior. É uma pessoa que não consegue se ver diante de Deus. Ele acha que Deus o esqueceu. A família o abandonou. Então, muitas vezes, ele opta o caminho dos vícios. O caminho que, muitas vezes, não tem mais revolta. Mais volta. Mas qual é a solução? Aí chegou o momento de exercitar o perdão ou o auto-perdão. Aqui no nosso caso, no estudo de hoje, é o auto-perdão. Porque o auto-perdão não é uma simples revogação da consciência de culpa. Eu vou eliminar a culpa dentro de mim. Não. Não é você apertar uma tecla e aquela culpa some da sua mente, de forma alguma. É um procedimento de um autoexame consciencioso de nós mesmos. É o momento de se realizar a nossa reforma íntima. Que através da reforma íntima, nós vamos ter o autoconhecimento. Nós vamos nos conhecer. Resposta dada a Allan Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos. Como é que o homem pode evoluir? Como é que o homem pode se libertar das coisas negativas? E a resposta, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que ele vai se conhecer, que ele vai perceber quais são os seus sentimentos negativos, os seus erros do passado, ele começa a fazer a sua mudança. Porque o auto-perdão e reforma íntima caminham juntos. Não tem como você começar a sua reforma sem antes aceitar o que aconteceu e se perdoar. Você vai reformar algo que está errado. Você não vai reformar algo que está correto, que está em pleno funcionamento. Ao fazer a reforma íntima, você tem que aceitar a sua situação. Aí Hamed, ele diz, perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. O pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Então, veja como é importante essa definição. Em vez de ficar no remorso, em vez de ficar remoendo uma situação que aconteceu, sei lá quando. Eu tinha uma cliente, na época ela tinha 80 anos, já desencarnou, e ela falava de coisa, ela remoía a situação quando ela era adolescente. De um noivo que ela teve, o noivo a abandonou, e a partir daquele momento ela passou a nutrir um ódio pelo aquele noivo. Eu disse, dona Fulana, isso aconteceu há quantos anos? Há 65 anos? Então, já devia ter perdoado essa pessoa. Não, mas eu não perdoo. E ela terminou com um câncer muito violento. E nós sabemos que energias negativas, pensamentos negativos, segundo a ciência, têm provocado algum tipo de doença, algum tipo de patologia. Portanto, o importante é não permanecer com remorso de algo que aconteceu já há muito tempo. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que esse ano completa 81 anos, eu digo ao senhor, de Paulo Estevão, na página 305, Estevão, que foi vítima, para quem já leu, foi vítima de Paulo. Estevão era irmão da noiva de Paulo e ordenou que ele fosse executado. Depois disso, ele entrou numa situação quase que depressiva e de violenta, porque Saulo, ou Paulo, era uma pessoa muito disciplinada. Ele defendia a sua religião, ele era judeu. Mas ele não existia o amor.
e ele perseguia aquelas pessoas que optaram por seguir Jesus. Então, Estevão, depois de desencarnado, ele foi apedrejado, ele aparece a Paulo em sonho. Ele diz, Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Veja que bela mensagem. Não adianta, Saulo, você teve um passado pesado, você ordenou a morte de muitos cristãos, mas não adianta você ficar nesse remorso. Porque todos nós que estamos aqui, como falamos no início, já cometeram um tipo de erro. Não tem dúvidas. Então, essa colocação de Emmanuel é muito importante. Porque Saulo, ele exerceu o auto-perdão. Ele não ficou estacionado naquela culpa, no remorso. Ele se colocou a serviço de Jesus. Ao ponto de dizer, não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Então, em vez de Paulo ficar nutrindo esse remorso, essa situação penosa, ele se libertou do seu passado. Utilizou o passado como meio de evolução, para corrigir os seus equívocos, e foi seguir adiante, divulgando os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus o questionou na entrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, Senhor, o que desejas de mim? Então, se a gente fizesse essa pergunta a Jesus, Jesus, o que é que o Senhor quer de mim, finalmente? Ele dizia, olha, eu quero que você siga os meus ensinamentos. Se liberte do passado. Porque o passado tem uma função de evitar com que não se cometam os mesmos erros. O ontem e o amanhã são duas datas que não têm importância. O ontem já passou e o amanhã talvez não chegue. Então, o importante é hoje. Vamos utilizar o nosso passado para evitar cometer os mesmos erros hoje. E plantar hoje para colher amanhã. Então, quais são os passos para o auto-perdão? Primeiramente, entender que todos nós somos espíritos imperfeitos. Ninguém aqui atingiu já o patamar de angelitude. Razão pela qual, no planeta de expiação, todos nós estamos sujeitos ao cometimento de erros. Com outras pessoas, com a família, com a sociedade e com nós mesmos. Então, temos que entender que nós não podemos exigir a perfeição que nós não a temos. Devemos entender que perdão é um ato de caridade. Livro dos Espíritos, questão 886. Quem perdoa e está exercendo a caridade, está demonstrando que tem amor àquela pessoa e a você mesmo. E o maior perdão é concedido por quem? Por Deus. Quando ele nos oferece a reencarnação, as diversas existências, ele está nos perdoando. Olha, meu filho, você errou muito, mas não tem importância, não. Volte à sua última existência. Volte ao palco dos seus equívocos, dos seus erros. Vá conviver com aquelas pessoas que são suas vítimas, seus algozes. Então, Deus, na sua infinita bondade, na qualidade de Pai, nos deu o perdão. Então, se Ele nos perdoou, porque nós também não devemos nos perdoar. E o exercício do perdão, segundo a ciência, quem se perdoa, quem perdoa as outras pessoas, diz a ciência que o nível de estresse é mais baixo. Mantém o coração saudável, reduz a dor, reduz a pressão arterial. E a pessoa, indiscutivelmente, vai ter uma vida harmoniosa. Se você passar o dia todo, um exemplo bem simplesinho, se passar o dia todo batendo aqui, quando chegar à noite, isso aqui vai estar roxo. Aí você imagina alguém com uma existência completa nutrindo o ódio por uma pessoa, nutrindo o ódio por você mesmo, pelo erro que você cometeu. Imagina a situação dessa pessoa, a situação de saúde. Uma pessoa que a qualquer momento pode ter um infarto, porque ele está lidando com energias negativas. Portanto, o exercício do perdão ou do auto-perdão, segundo a medicina, a ciência, tem esse benefício. Baixar o estresse, o coração fica saudável, vai reduzir a dor, a pressão arterial,
vai ter uma vida de muita, muita harmonia. Portanto, o objetivo nosso aqui na Terra vencer os nossos desafios de hoje e não as dificuldades passadas. Porque hoje já é consequência do ontem. Então, vamos corrigir o nosso hoje. Vamos fazer com que as nossas atitudes equivocadas passem a estar lado a lado com os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o nosso desafio. Senhor, o que deseja de mim? Certamente, se cada um fizesse indagação que Saulo, Paulo de Tarso fez a Jesus, ele vai dizer, exercício do amor. É só isso que eu desejo de vocês. Porque quem ama a Deus, quem ama ao próximo, se respeita. Vai respeitar as pessoas. Então, consequentemente, vai ter uma vida mais saudável. Eu vou citar mais uma vez o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 3 a 14. Ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as coisas que se encontram diante de mim. Veja ela mensagem. Ele diz que não atingiu a plenitude. Mas uma coisa ele fez, ele se libertou das coisas que ele fez no passado. Hoje ele está focado na sua missão, que é o exercício do bem. E é assim que nós devemos nos comportar. Agir dessa forma. Buscar atitudes saudáveis. E, consequentemente, nós vamos nos libertar desse peso que há em nós. Tem uma escritora gaúcha, Lia Luft, mais ou menos assim, no livro dela, chama-se Perdas e Ganhos. Ela diz, a culpa é como uma mala cheia de tijolos, peso inútil que carregamos de um lado para o outro, sem objetivo nenhum. E é verdade. Às vezes nós guardamos a mágoa de alguém por 10 anos, por 20 anos. Às vezes essa pessoa já desencarnou. Não sabe nem que a gente existe, mas a gente continua nutrindo aquela raiva, aquele ódio. Fizemos algo, sei lá quando, temos aquela sensação dentro de nós, por conta da nossa consciência, que aponta que eu tenho que fazer algo para aliviar a nossa consciência. E, em vez de se arrepender, de reparar, nós continuamos nesse remorso. Mas essa mala que fala Lia, que a pessoa conduz muitas existências, ela está no nosso lado, não está no nosso lado externo. Não é uma mala que a gente carrega quando vai viajar. Ela não está no nosso lado externo, ela está no nosso lado interno. Ela está na nossa consciência. Repito, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, se eu desejo resolver, eliminar essa mala dentro de mim, que muito incomoda, eu não tenho que buscar a solução no lado externo, e sim no lado interno. É lá que está o reino de Deus, a lei de Deus. Portanto, o indivíduo só vai abandonar essa mala, esse peso, essa culpa, quando ele conseguir se perdoar e perdoar ao terceiro. É vencer a culpa pelo meio do auto perdão. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: o passado, ele existe. Todos nós temos um passado. E é um passado de desarmonia. É um passado pesado, nebuloso, por conta de nossa existência atual. Nós estamos num planeta de expiação. Então, chega um momento que você tem que conversar com você mesmo. E abrir o seu passado. Porque tem pessoa que o passado dessa pessoa é fechado a 7 chaves. Tem um pitbull vigiando, tem uma cerca
uma cerca protetora, eu tenho um guarda, para ninguém se aproximar. Mas ela existe. Eu tenho conhecimento do meu passado, eu e a justiça divina. E a justiça divina não tem como fugir dela, por quê? Porque ela está aqui. Foge-se da justiça humana. Às vezes não tem testemunho, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém quer se comprometer, e a pessoa passa ileso daquele ato cometido diante dos homens. Mas diante de Deus não tem como você fugir, porque ela está aqui na nossa consciência. Às vezes você acorda e diz, minha consciência está pesada. É o passado se manifestando. É o passado dizendo que você tem que conversar com ele. Vai conversar sem medo, sem receio. Porque você tem que entender que quando você cometeu aquele equívoco, o seu conhecimento era limitado. Se você cometeu algo na nossa adolescência, pelo menos na minha adolescência, que você não tinha muito conhecimento. Então você tem que analisar esse aspecto, não tem que ter vergonha do seu passado. Certamente, quando você cometeu, você o fez sem o conhecimento, no momento de uma violenta emoção, essa coisa toda. Você está no mundo de expiação. Então, comece a abrir as portas do passado. Você com você mesmo. O que é que eu sinto dentro de mim quando eu vejo assim uma cena violenta? Eu me coloco naquela cena. Quando eu vejo alguém batendo na mulher, eu me sinto como se eu fosse aquele agressor, como se eu fosse aquela vítima. Então, começa a conversar. Eu peço licença para contar aqui um fato pessoal. Eu tinha uma dificuldade enorme. Quando eu saía assim com os amigos para jantar, alguma coisa, então, vamos supor, de repente alguém pedia um peixe, alguém pedia uma massa, e eu pedia uma carne. E o meu pedido chegava primeiro, a minha carne. E aquelas pessoas que estavam na mesa, todas elas experimentavam do meu pedido. E eu me questionava no meu íntimo. Fulano não pediu peixe, por que está pegando a minha carne? Fulano não pediu massa, por que está pegando a minha carne? Eu tinha isso. Eu ficava com a raiva dentro de mim. Aí quando eu fui para a psicóloga, ela disse, sabe o que é isso? É o quesadinho lá da infância. Que não gostava de dividir os carros com os outros. Não, ninguém pega no meu carro. Eu comecei a trabalhar essa, olha, sai com as pessoas e peça logo o seu pedido e faça questão de dividir com todo mundo. E assim o fez. E hoje não tem mais essa dificuldade. Talvez uma coisinha simples, mas machuca você. Mexe, causa desarmonia. Por conta de quê? Um passado recente ou de outras existências. Então, vamos começar o nosso passado. Em vez de ficar com remorso, não, eu errei. Eu vou buscar reparar. Mas eu não sei o que eu fiz, nem a quem eu fiz. Então, vá fazer o bem. Faça o bem, já disse, quando você deseja aumentar a sua fé, é através do exercício do bem. Você não vai aumentar a fé, chegar no armazém, no supermercado, me dê aí uma dose de fé. Não. Você não vai aumentar a sua fé como aumenta o limite do seu cartão de crédito. Não. Sua fé vai ser aumentada de acordo com o exercício do bem. Então, assim que você tem que partir, analisar a sua conduta, e a partir desse momento, exercitar o perdão e o auto-perdão. Chico Xavier diz uma coisa muito interessante, muito importante. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Olha que bela definição. Então, ele quer dizer, eu não posso mais mexer no meu passado, porque ele já realizou, ele já foi feito. O que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje de manhã, eu não posso desmanchar. Mas se foi algo negativo, algo de desarmonia, então eu posso, a partir de hoje, eliminar essa atitude dentro de mim. Independente do que seja. Seja com a família, seja com a sociedade, seja comigo mesmo, de forma individual, eu tenho que fazer isso que disse Chico Xavier. É vencendo a culpa pelo auto-perdão. Quando você se perdoa, você vai se sentir uma pessoa leve.
Não tem coisa pior da consciência pesada. Porque, repito, é aqui que está a lei de Deus. Carl Jung, um psiquiatra suíço, ele diz que, desde a nossa infância, nós criamos uma mochila imaginária. Então, tudo o que acontece, principalmente de forma negativa, nós colocamos naquela mochila. A mamãe não me dá atenção. Aí eu coloco naquela mochila. Mamãe não me dá atenção. Papai não me dá carinho. Mamãe, papai não dá carinho. Eu coloco naquela mochila. E vai chegar um momento que a mochila está cheia. Que ela tem que ser revista. Tem que ser esgotada, liberada. É a mesma coisa, é a nossa situação. Porque diz um artigo, dá para encerrar, estou pertinho, né? Diz um artigo no site Momento Espírita, que quando se chega em uma nova existência, é como se Deus desse a cada um de nós um terreno, com uma terra fértil e uma semente de rosas, para que cada um possa plantar em toda essa nossa existência. Plantar rosa, consequentemente, nós vamos ter a beleza da rosa, vamos exalar os seus perfumes, tudo bem. Mas, devido à nossa pouca evolução, nós plantamos o quê? Espinhos. Arranjamos alguma semente de espinhos e plantamos espinhos, em vez de plantar rosas. E chega um determinado momento, quando olhamos para a nossa vida, percebemos que ela está completa, o nosso terreno, de espinhos. Então, nesse momento, nós temos algumas atitudes a realizar. Primeiro, assumir a culpa. Eu sou culpado. Em vez de plantar as rosas, eu plantei espinho. Então, a pessoa se joga naqueles espinhos, fica sentindo a dor daqueles espinhos como uma tentativa de pagar pelo erro cometido. A outra opção é se desculpar. Não é comigo, não. Foi um vento que chegou aqui e o vento trouxe a semente de espinhos e caiu no meu terreno. Não tem nada a ver com isso. E a outra opção é você ter uma conduta responsável. Não, realmente, eu sou o responsável. Eu plantei de forma equivocada. Em vez de plantar as rosas, que simboliza os ensinamentos de Deus, eu optei pelos espinhos, eu optei pelas coisas da terra. Então, eu vou resgatar. Então, essa última atitude é a correta. Você assumir o que você fez e buscar, ainda nessa existência, resolver a sua vida. Só para encerrar, nós temos Jesus, que é o ser mais evoluído que a Terra já conheceu. Mas Jesus passou por tudo que nós estamos passando. Não pense que Jesus nunca errou. Errou sim. Mas ele conseguiu, nas suas existências, uma evolução talvez mais rápida do que nós. Então, aquele ser mais evoluído, certa feita, ele esteve diante de uma mulher adúltera. Olha, senhor, essa mulher estava cometendo um adultério. Pela lei de Moisés, ela tem que ser lapidada, tem que ser morta. O que é que o senhor diz? Isso é uma pegadinha para Jesus, carinho. Porque se Jesus dissesse, pois mate. Então algum rabino ia dizer, mas o senhor não falou de amor? Você não mate. Mas o senhor não disse que ia seguir à risca a lei de Moisés? Então Jesus, usando a sua psicologia, que conhecia a mente humana, ele disse, bom, quem não tiver pecado, quem não errou, pode matar essa mulher. Não ficou ninguém. E ele vai até a mulher e diz, mulher, cadê aqueles que tentavam te matar? Não, senhor, não tem nenhum aqui. Eu também não vou te julgar. Eu peço apenas que você siga a sua vida, mas não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Então, Jesus deu o consentimento àquela mulher de se perdoar. Ele permitiu, ele não deu uma lição de moral naquela mulher, ele podia fazê-lo devido à sua evolução espiritual. Olha, você errou, pois se perdoe e não volte a repetir os erros. Então, é assim, meus irmãos, vamos vencer a culpa pelo auto-perdão. Se você se perdoar, consequentemente, você vai estar chegando num patamar de evolução. Agradecendo a compreensão de vocês. Gratidão, Quezada.
Muito obrigado pela sua mensagem nessa noite a respeito desse tema. E eu acho que fica para todos nós que estamos aqui nessa chamada a mesma frase que Abigail e Estevão falou para Saulo, né? E aí cada um agora imagine seu nome e acrescente, não te detenhas no passado. Eu acho que o convite dessa reflexão, né? E aí, só comentando um aspecto que você trouxe na sua fala, é o percurso que a gente tem, né, a partir dos nossos erros, após os nossos erros. Em primeiro lugar, o que abre portas para a gente começar a consertar os nossos erros é o arrependimento. Se não houver arrependimento, aí não tem a quebra do muro para a gente atravessar, né? E aí, em seguida, a expiação, porque a gente precisa entender justamente o que você coloca, os nossos erros, eles têm consequências. E aí, justamente na tentativa de resolver essas consequências é que vem depois a reparação. Né? Eu acho que compreender isso é muito essencial. Eu tenho duas perguntas para te fazer e depois eu vou ver quem também aqui entre nós deseja fazer. A primeira é uma pergunta bem técnica, né? Eu quero que você fale com tranquilidade, eu vou até anotar aqui, pode alguém querer saber também, o nome do livro que você citou, que tem até aquela frase que eu anotei aqui, você começou dizendo, o sentimento de culpa é uma tristeza, é um livro... Assim, deixa eu pegar aqui. Arílio de Cerqueira Filho. Arílio de Cerqueira, com C, Cerqueira Filho. Psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus. Se você entrar no site da Boa Nova, vai estar lá. É muito bom esse livro. Porque é como se o convite de Jesus a todos nós. Pronto. Qualquer coisa depois eu posso mandar no nome certinho, eu posso mandar pelo WhatsApp. Te agradeço. E outra pergunta eu quero saber, assim, dentro da sua experiência de estudo, dentro da sua experiência de vida também, né, do que não só do que viveu, mas também do que ouviu das pessoas com quem convive, né? Quais são os sinais da culpa, né? O que é que nós devemos ficar atento para perceber? Opa, peraí, eu estou me culpando, né? Ou estou me autoculpando. Quais são os sinais? Quer dizer, como eu falei, tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, fica na nossa consciência. Então, a consciência é como se fosse assim um professor a chamar a nossa atenção. Fernando, sua nota está muito baixa, busque estudar mais isso, aquilo outro. Então, chega um momento na nossa vida, somente à noite, quando você vai dormir, eu faço muito essa reflexão, como diz Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Quando chegar no fim da noite, você faça uma reflexão do seu dia. A quem eu ajudei no dia de hoje? Amanhã eu vou continuar ajudando. A quem eu não ajudei, a quem eu não dei atenção, vou tentar corrigir os nossos equívocos. Então, quando diz que a aflição ela está ligada à vida atual e vidas passadas, a vida atual é fácil você detectar o que você fez. Eita, foi um irmão que eu enganei, foi um vizinho que eu xinguei, eu tive um ato racista. Então, você tem como detectar e corrigir. Mas de existências passadas, não tem como. Você tem só uma sensação. Eu tenho uma pessoa que disse que quando assiste assim um filme violento, ele se coloca no lugar daquele personagem violento. Tem uma mulher que, quando vê um artista apanhando pelo filme, ela se coloca no lugar daquela vítima. Então, chega um momento que você vai sentir algo que vai te incomodar. Meu Deus, eu estou com uma sensação, não está bem. Eu não sei o que foi que eu fiz. Eu estou bem de saúde, minha família está bem, mas algo está me incomodando. Certamente você, a não ser que você faça uma regressão, que não é recomendável, a não ser que seja um motivo de saúde. Então, qual é a solução? Fazer o bem. Senhor, o que desejas que eu faça? Aí ele vai dizer, o maior dos mandamentos qual é? O amor. Então, vamos amar as pessoas. Vamos lá no orfanato, nós temos uma casa de idosos. Vamos visitar os idosos, eles se sentem bem quando chega alguém que vão conversar com eles. Vamos visitar um orfanato. Hoje uma pessoa me ligou dizendo que, eu passei ali numa mulher, a mulher está grávida, com 3 filhos, e a única coisa que ela tem na casa é um sofá. Sim, mas alimento, nada. Não tem nada. E nós fizemos rapidamente uma cota, levamos uma cesta básica, disse que a meninazinha, quando viu a bolacha,
Chorou. Mamãe, uma bolacha. Mamãe, eu vou comer uma bolacha. Pelo amor de Deus, quanto é uma bolacha? R$ 1. Então tem pessoas passando fome. E nós continuamos nessa situação. Não, a culpa é do governo, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Claire de Plantier, uma entidade que participou com Allan Kardec, ela diz no livro Obras Póstumas. O indivíduo ele tem compromisso com ele, com a família e com a sociedade. Tem uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, ela estava ainda começando a sua divulgação na parte religiosa, quando ela viu numa estação um mendigo. E ele dizia, eu tenho sede. E todo mundo olhava, balançava a cabeça e seguia. E ela foi lá, deu água àquele homem. E ele perguntou, qual é a sua religião? Ele disse, a sua. Qual é o seu Deus? Você. E ela seguiu o seu caminho, mas ela ficou com aquilo na mente, eu tenho sede. Meu Deus, o que eu posso fazer por aquele homem? É só matar a sua sede física? E ela viu uma imagem de Jesus, e na imagem de Jesus tinha no rodapé, eu tenho sede. E ela deixou aquela vida confortável, que ela ensinava para as filhas de famílias ricas, e foi cuidar dos leprosos, dos abandonados, ao ponto de dizer, ninguém é capaz de cuidar de um leproso por 1 milhão. Não, só com muito amor é que é capaz de fazer isso. Então, quando a culpa chegar, e ela vai chegar, não vamos atrás, porque talvez você não vá detectar se foi outras existências, mas vamos fazer o bem. Faça o bem. Saia na rua, visite um orfanato, de repente tem uma vizinha que está passando necessidade, às vezes não apenas o alimento físico, mas às vezes o alimento espiritual. Gostei do alcance da sua resposta, viu? Gostei mesmo. Tá muito fato, é uma sensação que nos chega, né? Só que, como você disse, dessa vida é muito fácil lembrar, porque a gente de fato lembra, tem né, no nosso histórico, mas de vida passada não. Mas essa sensação é o quê, digamos assim, né? E não, aí, pode ter certeza. O devedor, você muda de cidade e tudo, mas chega um momento, bate na porta, olha, você está devendo a Zeni. Não compensa a televisão faz 20 anos, não, mas sua ficha está aqui, ó. E eu gosto também da sua proposta, tipo, de agir, né? É de não se entregar a essa sensação, mas a de agir. Talvez a força seja realmente a de se entregar e ficar ali, né, amargurado, mas eu acho que reagir é muito bem. E quando você fazia esse convite à questão social, ao comprometimento social, isso é extremamente importante. Na verdade, tanto quanto mais a gente estuda doutrina, mais a gente entende isso, né? Inclusive, hoje eu estava vendo que a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita está lançando, nesses dias, um livro chamado Espiritismo, Sociedade Política, Projetos de Transformação, que fala justamente isso, o comprometimento que o espírito deve ter com uma causa social. Então, dizer que a vida do outro não me interessa, não faz sentido, disso a gente já sabe, né? Com certeza. Eu quero agora abrir espaço para outras pessoas que talvez queiram tecer algum comentário, acrescentar um pouquinho mais nesse assunto tão prazeroso, ou então perguntar algo ao nosso convidado. O espaço está aberto, se alguém desejar. Júlio fez uma pergunta no chat, eu não sei se ele vai querer reproduzir aqui, mas eu vou ler a pergunta. É assim, Quezada, como você orientaria alguém para transcender a culpa e conquistar a prática da autorresponsabilidade? Como eu falei, tudo se resume no exercício do amor. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o amor é só aquelas pessoas da família. Não. O amor, ele abriga todas as pessoas. Quando Jesus diz, ama a Deus, ama teu próximo como a ti mesmo, ele não definiu, olha, ama mais o pai, ama mais a mãe, ama mais o irmão. Ele mandou amar até o inimigo. Então, como é que eu vou amar a Deus se eu não amo o meu semelhante, meu próximo? Como é que eu vou amar o meu semelhante, meu próximo, se eu não me amo? Então, tem que partir de mim. Eu faço parte dessa casa lá no LAFS, hoje nós temos 20 idosas. E toda tarde eu estou lá com eles, eu saio de lá com como diz, a alma lavada. Pessoa lá tem uma mulher de 100 anos, 80 anos,
E a gente chega lá só para passar a mão na cabeça, a gente sente aquela energia. Porque aquelas pessoas ali, boa parte, foi abandonada pela família. Tem idosa lá que está há 5 anos que não vê ninguém da família. A família aqui em Juazeiro do Norte. Então, o exercício do amor é como diz Jesus, ame. Ame. Ame sem nenhuma condição, porque se você amar pela beleza, um dia a beleza acaba. Se você amar pela admiração, um dia você pode se decepcionar com aquela pessoa. Então, apenas ame, porque o tempo não vai acabar um sentimento sem motivo. É como diz Madre Teresa de Calcutá. Então, minha amiga, vamos fazer o bem, a começar com você. Quando você sentir que está com vontade de remoer, não. Converse com você mesmo. Eu aprendi nessa pandemia a conversar comigo. Eu acho que o pessoal aqui do edifício acha que eu estou ficando doido, porque eu converso comigo. Então, começa a conversar com você mesmo. É como diz Divaldo, vá para o espelho meia-noite, começa a se olhar. Esqueça as rugas, no meu caso aqui, poucos cabelos, mas fique focado. Eu amo. Amo. Aí vem uma vozinha dizendo, não ama não. Eu sou orgulhoso, sou não. A voz vai dizer, você é orgulhoso, é egoísta. Então, quando você fortalecer os ensinamentos de Deus dentro de você, aí você vai se elevar. Nós somos uma centelha divina. Somos filhos de Deus. E Jesus diz, sois deuses, poder fazer o que eu faço e muito mais. Então, se o ser mais evoluído que teve na Terra disse isso, quem somos nós para duvidar? Mas cada um tem que pegar a sua charrua e ir adiante. Semana passada eu fiz uma palestra, é o servo inútil. O servo inútil é aquele que só faz o que ele pede. Então, nós temos muito isso. Não, minha missão é só com minha família, não tem nada a ver com as outras pessoas. Minha família estando bem, eu não estou preocupado se tem gente no sinal de trânsito pedindo comida, se tem gente dormindo ao relento. Tem sim. Nossa responsabilidade é conosco, com a família e com a sociedade. Pode ter certeza disso. Então, comece a agir dessa forma. Busque ajudar as pessoas. Porque quando você ajuda as pessoas, automaticamente você já está se ajudando. Você já vai estar eliminando de você essa culpa. Porque muitas dessas pessoas que estão aqui, que batem na nossa porta, quem garante que não são vítimas nossas de vidas passadas, que nós abandonamos, enganamos, lesionamos? Então, como diz Joana de Ângeles, vai chegar na sua porta. Você pode até não aceitar, mas aquela pessoa a quem você maltratou, abandonou, pela justiça divina, ela vai bater na sua porta. E você sente aquela energia. Pois ajude. Independente se aquela pessoa vai agradecer, não. Olha, eu vejo hoje que o nosso país, infelizmente, está dividido. O candidato A e o candidato B. Quando eu vejo essas coisas, eu me entristeço. Meu Deus do céu. Se você votou em candidato A, ótimo. Se eu votei em candidato B, ótimo. Mas vamos seguir a nossa vida fazendo bem. Jesus não estipulou nenhum partido político. O partido dele é o amor. É a família universal. Então, faça o bem e pode ter certeza que você vai sentir uma mudança íntima espetacular. Alguém ainda quer se colocar? Se houver mais alguma dúvida, viu, Samuel, você pode até dar o meu WhatsApp, se você quer conversar comigo depois, um assunto mais complexo, eu estou à disposição. Tá bom? Tá bem. Tá ótimo. Alguém ainda quer se colocar? Eu quero. Boa noite. Boa noite. Fica bem. Eu sinto que eu tenho uma autoculpa. Muito embora eu já tenha conversado comigo, como falou o senhor Quezado, de entender que na época eu era inexperiente, eu era jovem, e que hoje eu não faria jamais, certo? Então, eu tenho, muito embora eu saiba que isso jamais pertenceria à minha vida hoje, e há alguns anos atrás também já não só pertenceu naquela época, né? Que depois disso eu jamais faria e nem faço hoje. Já tive a oportunidade de fazer, através de outras pessoas, reverter essa situação. Não comigo mais, que não tinha mais jeito, mas em outras pessoas, dizer não faça, não seja assim, e etc. Já tive essa oportunidade.
O que me faz sentir culpa mesmo eu não saber se o espírito que se foi já me perdoou, sabe? Então, isso é o que me arrasa. Isso é o que me arrasa. Eu queria muito ter certeza de se eu fui perdoada ou não por ele, por esse espírito, sabe? Porque aqui na Terra, por exemplo, aqui na minha vida terrena, depois que eu conheci a doutrina espírita, eu tenho uma vida totalmente diferente e eu procuro fazer o bem, e não só aos meus familiares. Eu procuro ajudar, independente de ter retorno a quem precisa, situações banais, que para mim às vezes é banal, mas para outra pessoa nem é tanto assim. E às vezes até acontece de eu nem me dar conta de que aquilo foi tão importante para a pessoa depois vem, Eugênio, naquela época, assim, assim. E eu digo, poxa, mas eu nem pensei que era tudo isso, entendeu? Eu fiz de uma maneira tão natural e eu tento fazer o bem aqui, tento levar a vida assim, embora erre, né? A gente continua errando, porque nós somos errantes enquanto vivemos aqui, mas tentando sempre seguir as lições do Evangelho, né? A palavra de Jesus, seguindo a palavra de Jesus. Mesmo assim, eu não sei se eu me perdoei, porque eu ainda sinto essa coisa, assim, essa angústia dentro do meu coração, e principalmente por saber se eu fui perdoada, sabe? Olha, você já deu uma demonstração de evolução, quando você disse que teve a oportunidade de repetir esse erro, você não repetiu. Então, aí já é uma demonstração que... Não foi comigo, que Não, aconteceu com outra pessoa, tá certo, e eu tudo bem, fiquei, desculpa. eu reverti, Pronto, então essa pessoa já dá uma demonstração que evoluiu. Que quando ela fez, foi um outro momento, talvez ela não tivesse experiência, influenciada, enfim. Mas ela já deu demonstração que teve uma oportunidade de repetir o erro e não o fez. Isso aí ela está de parabéns. Com relação à dúvida, saber se essa pessoa que hoje já desencarnou perdoou ou não, eu não sei se vai ter condições de saber. Mas veja bem, se essa pessoa ainda não estiver encarnada, quando ela perceber a evolução dessa pessoa, com certeza ele vai perdoar. Porque quem deve perdoar é você, não é ele. O débito é seu da pessoa. Então, a partir do momento que ele perceber, já tem relatos. É meu mesmo, deve Ah, pronto. Então, já tem relato de inimigo desencarnado que, ao se aproximar daquela pessoa, não, mas eu percebo que essa pessoa evoluiu hoje. Não é a mesma que me fez aquele mal, então eu não vou mais perseguir. É mais ou menos assim, olha. Se você tem sua casa é toda guardada, tem vigia, tem cerca elétrica, aquela pessoa que passa na rua não vai ter acesso à sua casa. Então, se você tem um pensamento de harmonia, a influência negativa não vai te alcançar. É lógico, como diz Allan Kardec, os espíritos podem influenciar na nossa vida? Pode até acomandar. Como é que eu faço para me livrar? Fazendo o bem. Tudo termina no bem, fazendo o amor. Então, a pessoa que fez o equívoco, se evoluiu, certamente a vítima vai perceber isso e vai te perdoar. Porque ela vai perceber que você já se perdoou pelo equívoco que cometeu. E, na dúvida, à noite, reze para essa pessoa, converse com essa pessoa, olha, fulano, naquele tempo eu fiz isso com você, mas hoje eu me arrependo, tal, estou tentando consertar, estou ajudando outras pessoas, que você receba de mim o meu pedido de perdão. Se ele tiver na erraticidade, se não tiver reencarnado ainda, ele vai receber essa sua mensagem. E se ele tiver reencarnado, pode ser que em algum momento e outro você se aviste com ele, não sei. Daqui ele criança já, você vai olhar, vai ter aquela ligação, aquela sintonia, mas o importante, o X da questão é você, porque o débito é seu. É quando, digamos assim, uma pessoa mata outra, a família pode até perdoar da vítima, mas a justiça diz que não, que aquela pessoa vai ter que ser julgada, porque infringiu a lei humana. E a nossa lei humana, o que é? A nossa consciência. Mas já está no caminho certo. Tá bom? Não tem que ficar com esse remorso. Não, será que fulano me perdoou? Se eu me perdoei, certamente ele vai também perdoar. Muito bem. Obrigada. Só para a gente fechar
Antes de encaminhar aqui para o nosso querido Quezado fazer a prece, vou só ler o que o Júlio colocou no chat. Colocou assim: entendo que o perdão e a autorresponsabilidade não são um produto que alcançamos em uma única vez. O perdão é uma aprendizagem. É preciso muito auto-amor para viver o processo de aprender pelo exercício diário. E aí, emendando aqui com o pensamento do Júlio, eu quero dizer que essa palestra, na verdade, ela é só o pontapé para muitas outras reflexões. A questão não está fechada, o tema não está resumido, não tá todo exposto aqui, é muita coisa a se entender sobre a questão do auto-perdão, da culpa, do perdão também aos outros. E aí, mais que a palestra tenha servido para a gente poder começar as nossas reflexões, tá bem? Quezado, meu querido, quando você se sentir à vontade, pode fazer para a gente a prece de encerramento. Tá certo. Irmão, quer desejar fechar os olhos, que possamos conectar mais facilmente com o alto. Vamos esquecer um pouquinho do nosso receio, nossos medos, nossas perturbações e mentalizar o rosto meigo e amável do nosso irmão Jesus. Mestre amado Jesus, vós que vieste à Terra trazendo a segunda revelação, a revelação da Boa Nova, a revelação baseada no amor a Deus, no amor ao nosso semelhante como a nós mesmos, extensivo até aquele que nós chamamos de inimigos. Mas sabemos, Senhor, que em razão da nossa pouca evolução, esse sentimento do amor não é tão exercitado como deveríamos, inclusive conosco. Estamos ainda numa situação de pouca evolução e buscamos a todo tempo nos culpar por algo que nós realizamos. Mas o passado já está lá. É uma data que nada pode ser feita. Apenas que os seus efeitos sejam colocados hoje para que possam ser modificados. Que a plantação de hoje vai beneficiar o amanhã. Nos ajude, Senhor, a nos ajudar. A todos os momentos, ao questionarmos, Senhor, o que deseja de mim, como fez Paulo na entrada de Damasco, certamente a tua resposta vai ser, meu irmão, apenas ame. Que assim seja. Obrigado pela atenção de vocês. Que assim seja. Muito obrigado, Quezado, pela sua presença entre nós mais uma vez. Agradecemos também a todos que estão aqui conosco. Terça-feira tem Evangelho, próxima sexta tem Estudo do Livro dos Espíritos. A gente vai continuando nosso caminho de evolução. Boa noite a todos e um excelente final de semana. Um abraço, Eugênio. Abraço a todos, tudo de bom para vocês. Boa noite, muito obrigada, Quezado, excelente contribuição. Demais, edificante.